Olá, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Subsídio EBD. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. E nós vamos estar estudando a lição de número 11, que tem o título falando sobre os gigantes da fé e seu legado para a igreja. Se parar para refletir o legado que foi deixado por alguns homens através da sua fé, isso nos causa um tremendo espanto. Aqui na leitura bíblica em classe é proposto uma leitura fragmentada de Hebreus, capítulo de número 11, no qual discorre aqui do versículo 1 ao versículo 8, e depois o versículo 22 ao 26, e depois pula por 30 ao 34. Nós vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Eu vou estar enfatizando a fé de Abraão. Por que a fé de Abraão? Que vai do versículo de número 8 ao versículo de número 9. Abraão foi o primeiro que deixou um legado histórico, teológico e de exemplo para toda a humanidade. Então nós vamos discorrer nos versículos subsequentes, falando aí sobre o legado de fé de Abraão. No versículo de número 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha só, observe bem, a atitude de Abraão é uma atitude pela natureza humana incompreendida. É difícil compreender uma atitude como essa, porque ele foi chamado e nessa chamada ele obedeceu. Ou seja, aqui nós temos dois fatores interessantes. O chamado, que é a incumbência, a responsabilidade. Nós falamos sobre a responsabilidade na lição passada. E aqui nós observamos que a fé, através da fé, ela deixa estampada a incumbência que Deus deu. Quando temos uma atitude de fé, nós somos incumbidos por Deus através do seu chamado. E também nós observamos a promessa. Então, chamado e promessa, responsabilidade e promessa. É bem claro que a fé, ela não é só um estado de crer. Eu creio e ponto. Não. A fé de Abraão foi uma fé viva, no qual ele obedeceu aquilo que Deus lhe incumbiu. Então, isso daí é muito interessante. E ainda diz que ele foi chamado para um lugar que não sabia para onde que ele ia. Você já viu alguém ser convidado para ir em algum lugar e não sabe o local que ela está indo? Pois é isso aí. Foi o que aconteceu com Abraão. Você já pensou você receber um convite do seu amigo? Vamos a tal lugar. Vamos a tal lugar. Vamos a tal lugar, e ele fala tal lugar, mas você fala, que tal lugar é esse? Fala, é segredo, eu não posso falar. Mas o que vai ter naquele lugar? Eu só posso dizer que vai ser uma bênção para a sua vida. Então, aquela pessoa você iríamos reagir como diante dessa situação? É difícil você tomar uma decisão sem saber o curso, o caminho que você vai percorrer. Pois é, foi isso que Abraão fez. E isso foi uma atitude de fé. Agora, eu quero fazer um pequeno comentário aqui de um filósofo, um comentário teológico filosófico, né? Que não posso deixar de fazer esse comentário. Apesar de eu procurar evitar trazer a filosofia dentro da teologia, mas eu acredito que esse filósofo, que foi conhecido como até o primeiro filósofo existencialista, ele contribuiu muito, que foi o dinamarquês
Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, que nasceu no século XIX, ali na Dinamarca. Ele foi estudar teologia por um período de tempo, só que aí ele viu que ele tinha mais aproximação com a filosofia, mas aí ele começou a fazer aí um trabalho nas suas obras filosófico-teológico. Mas o que eu quero salientar aqui de Kierkegaard em suas obras é que ele define o homem em seus estágios. Nós não vamos estar detalhando esses estágios filosóficos, mas eu somente vou frisar um. A mudança do estágio do estético para o ético, ele menciona, e depois do ético para o religioso. Então nós vamos dar esse salto, que é como é bem utilizado na linguagem de Kierkegaard, que o estágio religioso, o salto para o estágio religioso é um salto de fé. E isso é necessário na vida do homem. Isso é necessário na vida do homem. Porque há uma ruptura daquilo que é racional, daquilo que está dentro da nossa realidade racional, vamos dizer assim, e partimos para um estado de fé, para um estado totalmente religioso. E foi o que Abraão ele fez. Ele foi chamado, ele creu, ele teve fé. A sua fé moveu dentro dele a obediência. E esse estado de obediência foi para Kierkegaard, foi um salto de fé. Por que um salto de fé? Ora, Abraão ele estava em Ur, tranquilo. E agora ele escuta a voz de Deus. Quando ele escuta a voz de Deus, ele não pensa em nada daquilo que ele viveu, em nada daquilo que ele tinha, a estabilidade que ele tinha ao lado do seu pai, da sua família, e ele renuncia tudo isso. Uma vida no estágio religioso para Kierkegaard é uma ruptura do passado. E é isso que eu quero salientar nesta aula de hoje. Não falar, não explorar a questão de fé, principalmente ali no livro de Romanos, que é muito importante, mas também explorar essa questão teológica, filosófica no pensamento de Kierkegaard. Porque para mim é muito claro na vida dos seres humanos quando nós, angustiados com esta vida, angustiado com este mundo presente, nós aceitamos o convite. Nós aceitamos essa ruptura de sairmos de um estado de inércia, de sair de uma vida puramente racional para poder viver uma vida de fé. Isso não quer dizer que uma vida de fé não tenha um sentido de racionalidade. Possui sim, mas no sentido de entrega, de se lançar aos braços de Deus. E isso foi o legado que Abraão deixou para toda a humanidade. Então vamos aqui dar sequência no versículo de número 9, que aí já não tem na leitura, que diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Olha só que interessante. Abraão, ele habita, ele consegue chegar, ele sai da sua cidade ali, da onde ele tinha a sua vivência, e agora ele chega na terra prometida e vive como forasteiro. Será que se nós tivéssemos uma promessa e chegássemos próximo desta promessa, bem perto dela, do nosso lado,
aceitaríamos uma situação dessa? É colocado diante de nós o chamado de Deus, a promessa de Deus. E agora ali, a promessa estando ali, bem na sua frente, você tem que esperar, aguardar e viver ali como um peregrino, sabendo que Deus lhe tem dado tudo aquilo, aguardando o tempo oportuno. Se nós vivermos num estado puramente natural, não aceitaremos essa condição. Mas quando vivemos num estado espiritual, ou como diz Kierkegaard, no estado religioso, no estágio religioso, nós sofremos essa ruptura de angústia e nos lançamos nos braços do Pai. No versículo de número 10 diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ora, ele chega no lugar da promessa, não se apropria da promessa, e ali ele habita como forasteiros. Ele recebeu o chamado de Deus, a promessa de Deus de ser pai de uma grande nação. E ali, no versículo de número 10, o autor consegue compreender ali a atitude de fé de Abraão. E ele diz que ele esperava a cidade que tem fundamento. Ora, uma cabana não tem fundamento. Uma cabana, ela é muito frágil. E agora eu faço uma pergunta para você. Será que a nossa habitação aqui na terra tem um fundamento sólido e firme? Será que podemos confiar em nossas construções? Hoje nós vemos tecnologias, pontes que suportam terremotos, prédios que suportam terremotos, que estão sobre molas que balançam e tem ali uma abertura que permite certo deslocamento. Nós sabemos que mesmo diante dessas tecnologias, ainda assim não são fundamentos seguros. Porque o fundamento seguro somente está na habitação celestial. E veja só como o autor, ele consegue entender a atitude de fé de Abraão. Não tem como ficar passivo diante de uma promessa terrena sem conseguir enxergar uma promessa maior que é celestial. Foi esta visão que Abraão teve quando ele chegou ali. E essa promessa, ela está alinhada ao desprendimento de todas as coisas. Deus promete, mas nós não estamos presos a nada aqui desta terra. Nós estamos tranquilos. É isso que precisa estar dentro do coração de cada servo de Deus. Precisamos estar tranquilos. Deus prometeu. Deus prometeu. Mas eu estou em completa paz. Porque eu sei que a minha promessa maior, o meu fundamento maior, a minha estabilidade maior está nos céus. Na terra celestial. Essa é a maior promessa. Versículo 12. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não é diferente o exemplo de Abraão, porque Abraão
ele foi provado. Principalmente quando Deus ali lhe pediu o seu filho, o seu único filho. É bem verdade que se nós pararmos para pensar, nós vamos dizer o seguinte: olha, eu já tenho vivido uma vida de fé, uma vida de experiência com Deus. E agora está no momento de eu somente colher os frutos, gozar dos benefícios do Senhor. Mas depois de muito tempo de esperar pela promessa, ainda assim Abraão precisava ser provado. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido, é que a maior provação da nossa fé cristã, ela está no meio da caminhada. Ela não está no início. Ela está realmente no meio. Porque atravessando o meio, nós estamos indo para o final. O início é tudo de bom. O início é tudo maravilhoso. Agora, passar pelo meio e ir até o fim daquilo que Deus nos tem proposto, aí é muito mais complexo. Então Abraão, ele foi provado, ele não questionou a Deus em momento algum, e ali ele foi e ofereceu o seu único filho em sacrifício. Provavelmente, se fosse eu iria ali murmurar, iria indagar. Eu quero também frisar o seguinte, que quando ele foi provado, foi um particular entre Deus e Abraão. Ele não falou para sua esposa, porque por certo esta provação não era para ela. Ele não falou para os seus criados. Ele somente levou o seu filho ali em sacrifício. Porque tem certas provações de fé nas nossas vidas que é somente entre você e Deus. Não adianta a gente querer achar resposta em outras coisas, nas coisas do mundo, nas outras pessoas. É um particular. E Abraão ali, ele viveu esse particular com Deus. O nosso Deus é um Deus que trabalha no particular. Ele trabalha no coletivo, mas ele também trabalha no particular. Alguns teólogos defendem somente a coletividade. E é certo que nós, como membros do corpo de Cristo, como igreja do Senhor, somos uma coletividade. Mas também existe um crescimento e um desenvolvimento particularizado na vida de cada um. Então, Abraão, pela fé, e o interessante dizer aqui de Hebreus 11, é que, falando da fé de Abraão, percorre do versículo 8 ao versículo 19. E é por isso que eu fiz questão de enfatizar a fé de Abraão. Então vamos lá. No versículo de número 13, diz assim, já foi lido o 13, vamos para o 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. 16. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E agora o versículo de número 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o unigênito. Ou seja, através do cumprimento de uma promessa, ele foi provado através daquele cumprimento. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha que maravilhoso a revelação de Deus aqui para o autor de Hebreus. Ele diz
Porque se você for ler lá no livro de Gênesis, não está falando nada lá de que ele creu na imortalidade. Não, não fala. Ele somente teve uma atitude de fé. Mas aqui, o autor, pela divina revelação do Espírito Santo, ele entende aqui essa atitude que foi tomada. Essa atitude que foi realmente tomada por Abraão, porque realmente não há outra resposta. Não tem como responder isso daí. E essa atitude de fé era a sua confiança que ele tinha em Deus. Em primeiro lugar, porque ele cria que o Deus Todo-Poderoso era o dono da vida e que ele pode mudar todas as circunstâncias. Deus é aquele que muda, meus irmãos, toda a circunstância. E é por isso que eu vejo aqui em Abraão aquele versículo que está em 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu vejo aqui Abraão vendo em Deus, o Todo-Poderoso, aquele que sobressai sobre todas as coisas, aquele que é sobre todos e sobre tudo, e que vence até a morte. Ele demonstrou isso com toda a clareza em sua atitude de fé, sem saber para onde ia, como estrangeiro, como forasteiro, mas creu numa promessa muito maior. Nós temos aqui 2 textos que eu vou estar lendo, para nós podermos finalizar. Eu vou ler aqui para os irmãos Efésios 2, 19, que esta é o que tem que estar impregnado na concepção de fé em nossas vidas. Nós temos promessas da parte de Deus, mas essa aqui é a maior promessa. Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, ou seja, saindo de um estado de um estado aqui físico, vamos dizer assim, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Já em Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade, ou eu digo, porque a nossa cidade ela está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que Kierkegaard, ele diz que a fé é um salto no escuro. Um salto no escuro no sentido humano, tá ok? Não vai dizer, irmãos da igreja lá, que o pastor Everson está dizendo que a fé é um salto no escuro e começa a pregar isso na igreja, não, pelo amor de Deus. Nós estamos levando aqui a um pensamento filosófico, porque na verdade, lançar-se sobre a fé é tudo. Lançar-se sobre a fé é viver o sobrenatural. Lançar-se sobre a fé é realmente deixar tudo para viver aquilo que Deus tem proposto para você. Então, num pensamento existencialista de existir aqui na Terra, deixando bem claro isso, quando nós lançamos-nos na mão de Deus, na mão de Jesus, nós deixamos tudo para trás. E é por isso que Kierkegaard ele diz que é um salto no escuro. E eu quero parafrasear aqui essa reflexão filosófica de Kierkegaard, dizendo: salte para uma vida de fé, salte para uma vida
de verdadeira emoção e alegria. Salte para a vida eterna. Salte no braço do Senhor. É o que eu posso dizer para você, meu querido. Não perca tempo na sua vida. Não, para mim, o maior exemplo de fé que é mostrado através de obediência e de incumbência está na vida de Abraão. Lembrando que a palavra de Deus ainda não estava revelada. Ele, através de uma voz, ele creu que era Deus que estava falando com ele. Muitas das vezes Deus fala com cada um de nós. E nós perguntamos para nós mesmos: será que Deus está falando comigo? Dê um salto de fé. Que Deus abençoe. Espero ter contribuído aqui um pouco para a sua escola bíblica dominical. Como disse, é somente subsídios, tá ok? Eu quero deixar aqui o meu contato. Se você quiser entrar em contato comigo para ministrar palestras, simpósios, estudos, pregar na sua igreja, eu vou deixar meu número de telefone. Você pode entrar em contato comigo pelo Zap. Também não posso deixar o convite de você participar. Agora em abril nós vamos estar iniciando o curso nível 1 de alfabetização de hebraico na escola Gramata de Línguas Bíblicas do professor pastor Jean Carlos, ali da Assembleia de Deus de Suzano, né? Um grande homem de Deus, e estamos com essa parceria aí. E não perca, é imperdível. Eu vou deixar aqui o link do site para você poder estar entrando em contato, se matriculando, tá ok? Então, espero ter contribuído para a sua escola bíblica dominical. E não esqueça, dê um salto na sua vida nos braços do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Um forte abraço.